Olá, somos do grupo A1 e vamos falar sobre doenças de herança autossômica dominante com mutações de ganho de função. Bom, nós seres humanos e outros seres vivos somos formados por células, milhões, trilhões delas. A grande maioria possui um núcleo dentro, e nesse núcleo está contido material genético. Esse material genético é formado por várias moléculas de DNA que se associam a proteínas e se enovelam, cada uma correspondendo a um cromossomo. Um cromossomo é formado por apenas uma molécula de DNA, e o conjunto deles forma nosso cariótipo. Os seres humanos possuem 46 cromossomos, 23 vêm do pai e 23 vêm da nossa mãe. Desses 46, 2 cromossomos são sexuais, ou seja, determinam o sexo. Os demais 44 são autossômicos. Esse material genético possui todas as instruções para o nosso corpo, como se fosse um manual de funcionamento. Cada célula nossa possui vários mecanismos para garantir que esse material funcione adequadamente. Mas o que será que acontece se houver algum problema? Bom, pode ocorrer os distúrbios genéticos, e eles são divididos em 3 classes: os monogênicos, os cromossômicos e complexos. Dentro desses padrões monogênicos, ou seja, aqueles que envolvem um único gene defeituoso, existem diferentes tipos de herança, ou então, melhor dizendo, formas diferentes de transmissão desse distúrbio. Um gene é como se fosse uma receita, e o cromossomo um livro de receitas diferentes. No distúrbio monogênico, uma dessas receitas está com problema. Assim, os genes são trechos de DNA que estão dentro do núcleo de uma célula. Essa célula pode ser um gameta ou uma célula muscular, por exemplo. Na herança autossômica, a receita está com problema em um daqueles 22 pares de cromossomos autossômicos. Em genética, falamos de genótipo e de fenótipo. O genótipo de um indivíduo corresponde ao conjunto de alelos dos diferentes loci que cada cromossomo nosso tem, enquanto o fenótipo é o modo como o genótipo se expressa na prática, mais os efeitos ambientais. E isso inclui nossos tons de pele, características individuais, enfim. Mas vamos com calma. O que será que é um locus? Ou então o plural loci? O que é um alelo? Esse pedacinho corresponde a um gene, e temos um dele do nosso pai e outro dele da nossa mãe. Esse par de pedacinhos no mesmo gene, em uma dada localização no cromossomo paterno e outro materno, é o que chamamos de locus. Podemos seguir adiante para os distúrbios de herança autossômica dominante. Imagine um gene A. O locus do gene A corresponde a esse pedacinho de gene no cromossomo materno e no cromossomo paterno. Então temos 2 pedacinhos, ou então alelos. Na herança dominante, basta que um alelo seja defeituoso para que a doença possa se manifestar, enquanto na outra herança, a recessiva, ambos precisam estar defeituosos para que a doença ocorra. Devemos considerar também que para a formação do espermatozoide e do óvulo, que se unem na fecundação, o pai e a mãe passam cada um apenas metade de seus cromossomos, metade do material genético. Assim, cada cromossomo possui 50% de chances de ser passado adiante. Na doença de herança autossômica dominante, então, há 50% de chance do cromossomo com gene defeituoso ser passado adiante no caso de um indivíduo heterozigoto, ou seja, ele tem um alelo selvagem e um outro defeituoso. Por outro lado, um indivíduo com ambos alelos defeituosos ou ambos alelos selvagens, em homozigose, há 100% de chance do cromossomo defeituoso e do cromossomo selvagem, respectivamente, serem passados adiante. Então, se há 50% de chance do cromossomo defeituoso ser passado adiante, então é correto falar que temos 50% de chance da criança apresentar a doença? Calma, as coisas aqui se tornam um pouco mais complexas. Vamos retornar às diferenças entre fenótipo e genótipo. Indivíduos com o mesmo genótipo podem ter fenótipos diferentes, apresentando uma doença mais grave ou então uma forma mais leve. Essa ideia é o conceito de expressividade gênica. Por outro lado, alguns indivíduos podem nem apresentar a doença e serem apenas portadores assintomáticos. Tá aí então o conceito de penetrância. Por exemplo, um distúrbio de penetrância de 60% indica que 60% dos portadores do gene defeituoso para uma certa doença irá manifestar a doença, enquanto que os outros 40% não irão manifestá-la. Lembra que comentamos que nos distúrbios de herança autossômica dominante, um único alelo mutado já pode causar o distúrbio? Agora, e se ambos alelos estiverem mutados, o que será que acontece? Bom, nesse caso, entra o conceito de dominância completa ou incompleta, sendo a completa uma coisa raríssima. Na dominância incompleta, os indivíduos com variante ou mutação patogênica em homozigose apresentam um caso mais severo que indivíduos em heterozigose. Doenças de herança autossômica dominante têm, em geral, variantes com ganho de função, ou seja, um produto gênico que tem sua função amplificada ou modificada. Ao passo que nas mutações de perda de função, o produto gênico atua de forma mais fraca, ou então ele nem atua. O nosso foco aqui vão ser as mutações de ganho de função, que podem ser classificadas em 3 tipos: as variantes hipermórficas, antimórficas ou as neomórficas. Nas hipermórficas, o produto gênico possui atividade maior. Nas antimórficas, ou de dominância negativa, o produto gênico atua de forma antagônica ao seu alelo selvagem, ou seja, tem uma ação contrária. Nas neomórficas, o produto gênico adquire função nova. Para a gente deixar mais claro tudo isso, vamos citar alguns exemplos. A mutação hipermórfica pode ocorrer na rodopsina, um pigmento relacionado à visão no escuro. A rodopsina é codificada pelo gene no cromossomo 3. Uma estimulação constante da rodopsina leva a uma dificuldade da adequação das células ao escuro, o que gera uma cegueira noturna. Quanto à mutação antimórfica, um exemplo é a síndrome da resistência aos hormônios tiroidianos. As células do corpo possuem receptores que ativam a si mesmas ao se ligarem a alguns hormônios tiroidianos, como o T3. Essa ativação envolve alguns processos complexos, como dimerizações, entre outros, mas esse não é o foco. Quando o receptor na membrana plasmática da célula se liga a seu substrato, ele se ativa e desencadeia uma cascata de reações que se propagam dentro das células, gerando uma ação.
No caso dessa mutação antimórfica nesse receptor, essa cascata de reações fica comprometida e a ação fica mais fraca. Assim, nessa síndrome, o fenótipo depende do nível de resistência, sendo comum o retardo no crescimento. Quanto à mutação neomórfica, um exemplo ocorre no alelo Pittsburgh, uma mutação relacionada a 1-alfa-tripsina, que com a mutação passa a se ligar na trombina, e isso acaba prejudicando os mecanismos de coagulação. Bom, isso foi uma breve introdução aos distúrbios de herança autossômica dominante. Esperamos que tenha gostado desse vídeo e esperamos que ter esclarecido um pouco mais essa área da genética, que muitos consideram ser o futuro da medicina.